Cara, tô fazendo um review aqui rapidinho. A Pianotech acabou de me mandar o plugin deles para a gente testar aqui no canal e dar nossas considerações e ver o que a gente acha. Então a Modart Audio preparou o Pianotech aqui e me mandou a licença do Pianotech Stage para a gente testar. E eu tô aqui agora, nesse exato momento, para testar junto com vocês. Cara, e eu achei sensacional a dinâmica desse piano, o que ele entrega, mas principalmente o tamanho dele. Ele é um piano que é feito baseado em modelagem física do instrumento. Então, por exemplo, ele não tem nenhuma amostra de áudio. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele não tem nenhuma amostra de áudio e todas as amostras que ele toca são baseadas em cálculos matemáticos. Isso aqui é fenomenal, cara. Olha só esse som aqui. Escuta esse som aqui, ó. Que isso, cara? Que isso? Olha só. Mano, sensacional. O Pianotech tá, assim, maneiro. Olha essa ressonância, cara. Tudo isso calculado matematicamente e não tem uma amostra de sampler. Tanto é que o instalador desse piano é muito pequenininho. É coisa de 50 megas ali quando a gente baixa e mais ou menos uns 200 e poucos megas depois que fica tudo instalado. Já parou para perceber o realismo desse piano aqui, ó? Inclusive, eu acho que esse é o piano Kawai SKX. Esse aqui eu acho que é o melhor piano que eles têm e é o que eu mais gosto daqui, tá? Então eu vou deixar um link separado só para ele, porque você pode comprar só ele se você quiser. Você pode ir no site da Modart e com o link que vai ficar fixado aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo, você consegue fazer a compra só desse piano. Claro, você tem outros pianos aqui que pode testar? Tem. Eles aparecem como demo, mas cara, isso aqui é fantástico. Pelo amor de Deus. Eu vou apresentar inclusive um pouquinho da interface dele para vocês. Oh, mano. Olha isso aqui, cara. E tem a ressonância, tem o martelo, tem o release ali. Tem tudo que você pode mexer num piano de verdade, só que nesse piano aqui virtual, cara. E é muito leve, gente. Ele roda até em Raspberry, para você ter ideia. Aquele pessoal que gosta do Zint OS, né, que é um módulozinho de timbres assim pequeno, ele já vem até pré-instalado lá. Você tem que ter a licença, né, obviamente, para rodar, mas você já consegue utilizar o Pianotech ali, naquele ambiente. Ele funciona no iPad e tem diversos recursos que eu vou mostrar para vocês. Essa primeira parte aqui de cima é onde você vai escolher os presets que já estão prontos. Esse lado aqui da direita é as funções mais básicas, né? Por exemplo, o toggle para segurar o tipo do preset e você replicar isso em outros pianos, para salvar, para copiar, para colar, para frisar. Ele meio que dá um freeze no timbre e você não consegue mexer nos parâmetros, mas é porque é para economizar processamento. Quase nunca você precisa disso aqui, mas eles são tão engenhosos que eles colocaram isso aqui porque se precisar você tem, né? Temos aqui a fotona do nosso piano aqui. Nesse lado aqui, ó, você passa o mouse em cima, ele até dá um efeitozinho de luz. Essa parte do Velocity, para mim, é a mais importante de todas, porque aqui você consegue calibrar de acordo com a tecla do seu teclado. Ó. Você vem aqui em Calibration e consegue editar a curva de velocidade da tecla, cara, de acordo com o peso que você toca e tudo mais. Nessa parte aqui, nós temos o volume e o Dynamics, que é o botão para controlar a dinâmica. E já deixa eu explicar para você uma diferença. Volume é diferente de dinâmica. Porque, por exemplo, eu estou tocando a nota fraquinha aqui, ó.
Tá vendo que ela vem no volume padrão e a velocidade com que eu aperto, a força, isso é a dinâmica. E no caso dele aqui, a dinâmica tá com aspecto de uma nota que foi apertada de forma leve. Se eu ergo isso aqui para cá, a mesma nota leve, ela vem, só que com volume muito mais alto, ó. Tá vendo? Então isso é uma dinâmica, que é diferente de volume, tá bom? Então quando você estiver tocando, você já sabe essa diferença. Temos aqui a parte de mix, onde a gente vai mexer, ó, nos microfones do piano. Cara, isso aqui é sensacional demais, mano. Porque você consegue ver o piano de cima, o posicionamento dos microfones, onde é que eles estão, e você consegue ainda escolher quais os tipos de microfone você vai utilizar. Cara, isso aqui é sem precedente, cara. Tem muitos pianos bons, como o Keyscape e outros plugins, mas esse aqui, além de ele ser muito leve, você não precisar gastar 200 GB de armazenamento para um plugin, isso aqui ainda te dá a possibilidade de escolher entre vários microfones de captação. E eles emulam o microfone do mesmo jeito que eles emulam a característica física do piano. Essa parte aqui do Front View eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque precisa da licença Pro, mas, em todo caso, você já entendeu bem aqui como é que funciona essa parte. Temos aqui os pedais, ó, cada pedal para a sua funcionalidade. Para você que vai produzir, para você que vai criar material, né, para gravador, enfim. Isso aqui, do jeito que ele está aqui, tá massa demais, você não precisa nem mexer. Esse Action aqui vai controlar justamente o volume de cada extensão sonora do piano. Por exemplo, aqui é o volume do Release. Temos aqui o pedal Noise, que é justamente o barulho de quando você pisa no pedal de sustain. Dá para trabalhar diversos tipos de recursos, criar sons cinematográficos só com isso aqui. Esse Mallet Bounce é um recurso que o Pianotech tem, que simula a batida várias vezes. É como se ele batesse bem forte e fosse ao mesmo tempo parando, ó. Cara, isso aqui é muito legal. Equalizador, você consegue mexer no equalizador e ele não é paramétrico, não é aquele equalizador que tem os botões para você mexer. Isso aqui é digital, então você consegue mexer separadamente em cada frequência, tá vendo? Ó? Tirar, colocar, enfim. Você consegue trabalhar da forma que você gostar, tá bom? O Note Effects é justamente os efeitos de modulação das notas. Quando você usa um Rhodes, por exemplo, você tem aqui o Modulation, o Pitch, que é o vibrato, para saber o que vai ser feito no vibrato, né? Que é aquele do Rhodes, que é usado como trêmulo, mas também tem um vibrato ali. E temos aqui o trêmulo, que o trêmulo é a variação de volume. No piano Rhodes você tem muito isso. E aqui, galera, olha que sensacional. Ele é possível fazer o encadeamento de sinais. Além de você ter os efeitos separados, você pode colocar o que cada um vai fazer, um após o outro. Então, por exemplo, eu quero que venha primeiro o delay e que o compressor haja em cima do delay e só então lá na frente o equalizador ele vai agir no restante ali, nos demais. Sensacional demais, galera. Você que não adquiriu, o link vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, beleza? E você que assistiu esse vídeo até o final, um forte abraço e Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente, em nome de Jesus, e até mais.